Bom, pessoal, a gente vai continuar aí com a questão 26 da CGU, certo? Considerando a política de geração de ACKs do TCP, Transmission Control Protocol, em um dado host de destino, a chegada de um segmento na ordem e com o número de sequência esperado, seguida de outro segmento na ordem esperando por uma transmissão de ACK, resulta em... Pessoal, se vocês notarem, esse enunciado, ele remotou a questão da janela deslizante, que é uma característica do protocolo do TCP/IP. Ele é um protocolo que exige confirmação, né? Ele trabalha com a confirmação das informações que ele manda, porém, se ele confirmasse, né, toda vida, a cada mensagem que ele mandasse, né, ele confirmasse essa mensagem, o protocolo ficaria muito pesado. Então, eu transmito uma coisa, recebo um ACK. O overhead de comunicação, ele ia ficar muito alto. Ou seja, eu quero transmitir determinada informação útil. E tudo que eu preciso encapsular aquela informação para poder mandar e receber é overhead. Quanto maior esse overhead, menos eficiente é a minha comunicação. Então, o TCP, ele, dependendo do meio que ele atua, ele relaxa esse nível de confirmação. Através do quê? Do protocolo de janelas deslizantes. Ou seja, eu combino com o meu receptor, eu como transmissor, combino com o meu receptor, né? Quantas transmissões eu tenho que fazer e só então ele me envia o ACK. Isso vai depender de quê? Vai depender do meio onde a gente está transmitindo. Se é um meio hostil, onde eu tenho muita perda, vai ser 1 para 1, não tem jeito. Vai demorar a transmissão, mas não tem jeito. Vai ter que ser daquela forma mesmo, porque senão, ao chegar ao final daquela transmissão, por exemplo, de um arquivo, imagina que eu estou baixando o sistema operacional. Quando terminar tudo, eu vou saber que o sistema está corrompido. Eu não posso correr esse risco. Então, demora para chegar, mas quando chegar, tem que chegar ok. Para isso, eu teria que aumentar o nível de confirmação, até chegar 1 para 1. Porém, se o meio é um meio limpo, claro, né, eu posso começar a relaxar e aumentar a janela de comunicação. Eu posso enviar várias transmissões e só então eu pedir uma confirmação. Detalhe que essa confirmação pedida, ela não só confirma a última transmissão que eu mandei, mas a confirmação, ela confirma todas as outras transmissões que eu já fiz, né? Todas as outras. Isso daí a gente chama de o acknowledge, né? Está confirmando a transmissão cumulativa. E em que caso um meio ele é limpo ou não é? Por exemplo, uma transmissão, né, de radiação, né, uma transmissão, vamos supor, wireless, um ambiente externo, certo? Por exemplo, dependendo da frequência, num dia de chuva, esse meio seria um meio hostil. Aí eu precisaria de uma confirmação 1 para 1. Mas num dia claro, onde a transmissão está limpinha, a minha janela de transmissão ela aumenta, certo? Porque o meio está limpo. E os ACKs passam a ser cada vez mais espaçados, diminuindo o overhead da comunicação e tornando-a mais eficiente. Ou seja, eu vou ter, para o usuário final, uma taxa de transmissão maior. Com isso, a gente aqui, só para dar um exemplo, a janela de transmissão, várias transmissões e apenas um ACK. Esse ACK é o cumulativo. O que nos leva a chegar à conclusão de que a resposta é a letra C, né? A letra C aí, envio imediato de um ACK cumulativo, de acordo exatamente com o que eu expliquei sobre o protocolo de janelas deslizantes, que é característica do TCP/IP, pelo fato também dele ser um protocolo que exige confirmação, ok? Vamos agora à questão 27. A questão 27, pessoal, novamente traz a nossa turminha, né? Ou seja, os ativos de rede. Então, é uma questão que ela mostra os ativos de rede e vai explicitar uma característica desses ativos. Através dessa característica, a gente vai ter que chegar à conclusão de qual ativo é. Aqui na E, a gente tem não é nem um ativo, né? Na realidade, isso aqui é um software. É um softwarezinho que roda, que é o agente de SNMP, que está fora de contexto. Isso aqui, por definição, já está errado. Mas a gente tem o nosso repetidor, concentrador, comutador e roteador. Mais uma vez, a ESAF primou pelo português. Mas alguns desses equipamentos, desses dispositivos, eles normalmente são tratados em inglês. Como, por exemplo, é o concentrador, que a gente conhece mais como hub, e o comutador, que a gente conhece mais como switch. Porém, é necessário conhecer as duas determinações para não se confundir na hora da prova, principalmente entre esses dois aqui. O roteador, a gente conhece ele como roteador, mas pode ser tratado como router, sem problemas.
E o repetidor seria o repeater, né? Mas a gente também conhece ele como repetidor. Uma pessoa que está querendo passar em um concurso disputado de TI, ele não pode fazer essa diferenciação se é em inglês, se é em português. O que vier, ele tem que matar no peito e saber. Até porque as discursivas, elas pedem os textos em inglês, normalmente tratando sobre tecnologia. Então não tem essa de, está em inglês, não está. Tem que saber. Pelo menos o inglês instrumental para a gente poder ler, certo? Então vamos ler aí o enunciado da questão. O equipamento de interconexão caracterizado por formar redes restritivas e uma árvore de cobertura, spanning tree, e por necessitar da geração e processamento considerável, né? Processamento. E também ele trabalha, né, e tráfego de protocolo de resolução de endereços ARP. Ele trabalha muito com ARP. Pessoal, tirando o processamento, mas também dava para matar, todos esses itens aqui realmente dava para matar aí a questão, certo? Porque quem trabalha com spanning tree, principalmente, é o switch. É o nosso concentrador. O spanning tree é um protocolo que torna uma rede que tem vários loops, como pode ser uma rede normal, a partir do momento que a gente coloca redundâncias para poder evitar a queda de links, a gente passa a ter loops na rede. E uma rede de switch pura não pode ter loops, mas é necessário por causa da contingência. Mas a gente precisa que esses loops sejam tratados. E quem trata esses loops é o protocolo chamado Spanning Tree. O que o Spanning Tree faz? Ele pega uma rede que tem redundâncias e transforma numa árvore pura. Ou seja, não há ciclos, não há loopings dentro dessa rede. Essa é a função do protocolo Spanning Tree, que é característico dos switches. Fora isso, que já mataria a questão, a gente tem um processamento. Pessoal, o processamento do switch ele é absurdo, né, em relação ao roteador. Se vocês olharem as especificações de memória de um switch, sempre eles vão ser maior do que o processador, apesar de que os dois fazem tratamentos diferentes, né? Mas normalmente equipamentos de mesmo porte para as mesmas aplicações, né, mesmo ambiente, ambiente de escritório, você vai ter um switch sempre trabalhando com a capacidade de throughput maior. Por quê? Porque ele está dentro da rede interna e o fluxo de dados dentro da rede interna é muito maior. Já o roteador ele faz a ponte entre a rede interna e a rede externa. Esse fluxo de entrada e saída é um fluxo mais moderado, certo? Então a gente vai ter sempre que o switch vai ter um throughput maior, apesar de uma tarefa não ter nada a ver com a outra. E o switch trata de tabela ARP. Enquanto o roteador trata da tabela IP, o switch trata da tabela ARP. Ele constrói uma tabela ARP para saber onde está cada um dos hosts conectados a ele, certo? E ele constrói essa tabela ARP a partir dos endereços de origem de onde você transmitiu. E quando ele não sabe, ele faz um flood, né, uma inundação, para saber, para mapear quem está conectado aí, ok? Então, já o roteador, ele tem uma tabela IP, né? Ele constrói uma tabela de roteamento baseado nos IPs. Essa tabela é construída automaticamente, uma tabela construída, construída na mão, né? E o repetidor e o hub, né, que seria o repetidor, o concentrador multiportas, ele não trabalha com tabela nenhuma, né? Ele trabalha apenas com recebimento e difusão, né? Ele pega uma porta e manda para todas as outras. Ele não constrói tabela nenhuma. Mas, professor, eu já ouvi falar de hubs inteligentes. Hubs inteligentes só quer dizer que a gente vai ter uma gerência desse hub através do SNMP. Essa gerência não quer dizer funcionalidades a mais. Quer dizer que a gente vai saber como que está o processamento, como que está a temperatura e vários outros parâmetros que são característicos de uma MIB, né? A nossa base de informações. Um hub inteligente quer dizer isso. Não quer dizer que ele vá fazer VLAN, que ele vai rotear, nada disso. É apenas um hub gerenciável, ok? Então, nessa questão, por todas essas dicas que ele passou, é uma questão fácil, certo? E a gente vai ser levado à conclusão, né, que a nossa resposta é a resposta C, ok? Vamos agora a uma questão rapidinha aqui, que é uma questão de Linux, a questão 29. Eu não sou o papa do Linux, né? Mas para você fazer uma prova, para não perder questão boba, porque uma questão de Linux boba
ela vale ao mesmo ponto de uma questão feroz de uma parte de redes ou de uma parte de banco de dados que é muito mais complexo, certo? Dependendo do nível que ele pedir. Então, uma dica é que sempre vocês estudem, pelo menos o básico da matéria, para que se cair uma questão básica, vocês ganhem a questão. Se cair mais complexo, realmente eu não sabia, eu vou perder. Mas o básico não dá para perder. Essa questão, ela pergunta o comando Linux que inicializa o DNS. Ele ainda colocou algumas pegadinhas, né? Se você notar, tem um DNS, né, que é o próprio protocolo, certo? O bind, que é o serviço, né, Linux, que ele trata dessa parte de resolução de nomes, né, de DNS, o bind, mas ele não é um comando, ele é o serviço que roda. E a gente vai chegar à conclusão, né, se você viu alguma coisa, né, que o comando é o comando named. Para quem sabe Linux, isso daqui deve ser mamão com açúcar, né? Mas para pessoas como eu, que veem Linux esporadicamente, a questão fica complicada, mas a gente não pode perder essa questão. Então, você vai ter um comando etc initd, ponto alguma coisa, named, start. Isso aqui inicializa, né? Inicia o bind, né? Que seria o serviço. E a gente vai ter o named stop, que ele vai stopar, né, parar o bind. Ok? Para quem sabe Linux, isso aqui, sabe Linux e já lidou com rede, né? No caso, não é todo mundo que lida com DNS, só as pessoas que trabalham com a administração. Isso aqui é mamão com açúcar. Mas para quem não sabe, cabe aí a dica da gente estar sempre olhando essa parte, né, de Linux, os principais comandos, para a gente não ser pego desprevenido na hora da prova. Então aquela questão é muito fácil, mas você perdeu porque você não sabe nada de Linux. Dependendo de filosofia, a gente tem que ver porque Linux é uma realidade. Ok? Até a próxima aula.